Oi, gente, Suzana Matos aqui falando. Que bom ter você no canal do Dicas Terceiro Setor. Bom, hoje é dia 25 de julho de 2026 e nós comemoramos hoje o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Isso mesmo. Então, hoje é dia de celebrar a negritude, as mulheres latinas, americanas e mulheres caribenhas. E por que essa data é importante, gente? Porque essa data representa um momento de conquista e de luta para as mulheres negras, latino-americanas e caribenhas que sofreram e ainda sofrem muitas violências. No dia 25 de julho de 1992, aconteceu um encontro na cidade dominicana de Santo Domingo, e esse foi o primeiro encontro das mulheres negras. E tinha mais de 300 mulheres representando 32 países, onde foram denunciados problemas sofridos pelas mulheres negras, apresentando alternativas e soluções. Quais problemas? Sobre machismo, misoginia, feminicídio. E desse encontro nasceu a rede latino, a rede negro afro-americana, latino-americanas e afro-caribenhas, tá? Rede de mulheres afro, latino-americanas e caribenhas, junto à ONU. No Brasil, desde 2013 tem sido transformado e reconhecida essa data, tanto que essa pauta trouxe a lei 12.987/2014, que também ficou conhecido como o Dia Nacional de Teresa de Benguela, mulher negra. Que Teresa de Benguela foi uma líder do Quilombo Carité e símbolo de resistência negra brasileira. Então é dia de celebrar, e a gente celebra as conquistas fazendo indicações de conhecimento e aprendizado. Então eu quero indicar para vocês aqui alguns livros para a gente ler e abrir a mente, para que você que é líder de organização comece a desenvolver justiça racial também dentro da sua organização. O que é isso? Comece a enxergar quais são as mulheres negras que ocupam espaços dentro da sua organização e também qual é o seu público negro e como esse público negro, latino-americano, caribenho, claro, é tratado dentro da sua organização, quilombola, indígena, enfim, falando em Brasil. E a gente precisa fazer isso. Isso é retratação, é reparação. A gente precisa cuidar desses assuntos, a gente precisa mexer nessas estruturas, porque o racismo ele é estrutural, como também vai dizer Silvia Almeida. Bom, lugar de fala. Jamila Ribeiro, sou fã. Vocês vão ver que tem vários livros dela aqui. Ela vai dizer que lugar de fala não é o que se fala, mas é de onde se fala. Ou seja, o local que você ocupa traz a você visibilidade para você ser ouvido. Lélia Gonzalez, intelectual, professora universitária e ativista negra e feminista. Esse livro não é dela, esse livro foi escrito por Alex Hatz e Flávia Rios, que desenvolveu aqui um pouco da sua história, mas ela vai falar sobre o seu legado, eles vão contar o seu legado, a sua história, a sua vida, e como Lélia Gonzalez lutou para ser hoje a referência que ela é no nosso Brasil. Então, quer entender sobre negritude, quer entender sobre feminismo, sobre conceitos, a teoria, né, do racismo estrutural, teoria e prática, leia Lélia Gonzalez, que vai ser fundamental para você e para sua organização. De Jamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Então, a noção de que o racismo não é um sistema de opressão, gente. A gente precisa entender que é isso. O racismo, ele oprime as pessoas. Eu sou uma mulher negra, de pele preta, retinta, e eu sei o que eu estou dizendo. E a gente que faz parte da organização, a gente precisa se apropriar, se empoderar para que as nossas organizações não sejam também espaços de racismo. Isso pode acontecer. Então, Angela Davis vai dizer que não adianta não ser racista. Tem que ser antirracista, ou seja, lutar para que o racismo não aconteça. Conceição Evaristo, grande Conceição Evaristo, começou a escrever depois dos seus 60, 70 anos de idade. E aqui a gente tem Olhos d'Água, ela fala sobre contos. É um livro um pouco triste, mas um livro que também traz reflexões sobre muitas coisas na vida, então vale a pena ler. Quem tem medo do feminismo negro, de Jamila Ribeiro, ela vai falar sobre a importância de dar luz às mulheres negras e que lutam pelo feminismo, de Jamila é uma delas. Ela luta por isso, e dentro do feminismo a gente também tem um recorte da negritude. Quando a gente fala sobre feminismo, a gente traz muitos nomes de mulheres brancas, mas a gente tem muitas mulheres que lutam por isso. De Jamila é uma delas, Lélia Gonzalez é uma delas, Conceição Evaristo, todas essas mulheres que eu estou trazendo. Então é importante também essa leitura.
Cartas para Minha Avó, de Jamila Ribeiro. Esse livro fala sobre a questão da ancestralidade, a importância da ancestralidade da nossa vida. A gente que é negro e preto, vetam a nossa história. A gente vê aí na literatura, vetaram a nossa história, quantos autores, quantas pessoas que marcaram a história se tornaram brancos para que não pudessem ter representatividade para nós. Então, quando a gente entende, conhece a nossa representatividade, isso nos fortalece. E Jamila Ribeiro vai trabalhar muito essa questão de representatividade, saber de onde você veio, saber suas origens, porque isso traz força e sentido para você. Bárbara Carini, ela é reconhecida nas redes sociais como uma intelectual diferentona, gosto muito dela. E ela vai falar como ser uma educadora antirracista. Ela é pedagoga também, e ela trabalha muito essa questão da inclusão, da justiça, da luta mesmo contra o racismo. Se você acompanha nas redes sociais, ela posta vídeo diariamente, combatendo todas as atitudes que acontecem contra a pessoa negra. E aí ela vai falar para você e pra gente que é educador, como a gente vai promover um espaço de inclusão e não apenas um espaço educativo. Então tem que ser um espaço educativo, mas inclusivo e de justiça racial. Promover e ensinar as nossas crianças a amar as pessoas, independente da cor da sua pele, e tratar todas de maneira igual. Gente, não poderia deixar de falar, né? Claro, Quarto de Despejos. É o clássico, dentre tantos que Carolina Maria de Jesus tem, mais de 10 livros escritos aí. E aí a gente vai falar sobre Quarto de Despejos, em forma de diário mesmo. E o autor, ele promoveu e permaneceu a linguagem dela. E ela vai retratar como que foi a vida dela dentro de um lixão. E dentro desse lixão, ela teve resistência para criar os seus filhos, 3 filhos. E ela conseguiu também ler, se tornar uma grande escritora, ser reconhecida hoje internacionalmente. Esse é o livro que mais se destaca, mas existem outros livros. Então faz sentido você ler, roda de leitura para o seu time, seu grupo, crianças, adolescentes. Fantástico. Trazendo, claro, na linguagem da criança, acessível. Maria Firmina dos Reis. Esse livro é um clássico, Úrsula, né? Foi a primeira autora negra e ela retrata aqui a questão de um romance, né? A questão negra. E ele é fantástico porque Maria Firmina dos Reis é muito reconhecida, pelo menos no meio da negritude, né? Que não é divulgado, como a primeira autora negra. E faz sentido a gente ler esse romance e entender por que ele foi escrito. Marina, a vida por uma causa. A história dessa mulher, e aqui eu não estou falando de política, eu estou falando de mulheres negras. A história dessa mulher vai trazer para você compreensão sobre quem ela é hoje, o quanto ela lutou no meio, lá como seringueira, o quanto isso afetou a sua vida e o quanto ela pôde ressignificar e ser hoje uma mulher intelectual e reconhecida internacionalmente. Grande Marina. E encerro. Esse é um livro que eu comecei a ler, não terminei ainda, a grossura dele. Angela Davis, uma autobiografia. E a mulher negra, feminista, marxista, intelectual, ativista. E Angela Davis é reconhecida como uma grande líder contra o racismo. Então vale a pena a leitura. Gente, por que estou trazendo todos esses livros? E é claro que isso é só uma parte, né? Existem muitos outros livros para você ler. Porque se você é líder de uma organização, saiba que você precisa ter esse olhar. Nós estamos trabalhando dentro de organizações que lutam por direitos humanos, que lutam por justiça social. E aqui eu quero falar de justiça racial. Então, se você é líder de uma organização e dentro da sua diretoria não existem pessoas negras, reveja isso. Se você é líder de uma organização da sociedade civil e dentro dessa organização não existem público negro, reveja isso. Se você é líder de uma organização e você não dá voz e oportunidade para o crescimento do teu time que está lá dentro da população negra, quilombola, indígena, reveja isso. Claro que eu estou falando apenas de um recorte, pensando hoje na questão do Dia da Mulher Negra Latino-Americana, mas existem vários outros, como a questão PCD, como a questão LGBT, enfim.
ONG, OSC é espaço de inclusão e não de exclusão. E que muitas vezes a gente tem visto lugares camuflados e disfarçados tentando dizer que estão fazendo direitos humanos, mas na verdade está fazendo o direito que a própria pessoa quer e não o direito que realmente deve ser exercido. Fica a dica. Só que racistas não prevalecerão, precisam ser denunciados. E viva o Dia da Mulher Negra, Latino, Americana e Caribenha para todos nós. Grande abraço. Tchau.